luz da Bíblia, através do programa que é um verdadeiro seminário no ar. Debate Melodia. Você vai ouvir pastores de diversas denominações, emitindo opiniões que podem esclarecer, polemizar e até mesmo questionar suas convicções. Debate Melodia, com Gilaelson Santos e convidados. As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Muito bom dia para você que acompanha a Rádio Melodia, a voz que fala ao coração. Eu sou o Davi Amâncio e esse é mais um Debate Melodia, chegando até você nesta manhã. E temos sempre um tema muito importante para tratar. Hoje nós vamos com uma pergunta: como posso saber se estou cultivando alguma raiz de amargura no meu coração? Afinal de contas, é possível saber? Para discutir esse tema, eu estou recebendo aqui o pastor José Carlos, Igreja Cantinho de Oração. Muito bom dia, pastor. Bom dia, pastor Davi. Bom dia, pastor Zé Barbosa. Para nós é sempre motivo de grande alegria poder estar contribuindo com aquilo que Deus coloca no nosso coração para estudar, então, aí alguns temas que a rádio aborda. Para nós é sempre motivo de satisfação. Bom dia para você, ouvinte. Fica atento, porque tem muita coisa boa ainda para nós nessa hora. E o pastor José Barbosa, Igreja Metodista Wesleyana. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor Davi Amâncio. Paz seja contigo, Zé Carlos, eu jovem auxiliar. Que Deus continue abençoando. É um assunto bastante difícil, mas as coisas difíceis, nós temos um advogado de Jesus que pega essas causas difíceis e transforma-os em bênção. Que Deus possa abençoar a nossa programação. Hoje estamos debaixo da batuta do Amâncio. Que Deus te abençoe também, minha querida. Amém. Estamos aguardando mais um debatedor. Daqui a pouco faremos a apresentação dele também, respectivamente. E comigo aqui no controle de áudio e vídeo, irmão Jonatas, para que o som da melodia e a imagem chegue em alta definição para você. Você pode ligar dando um feedback para nós, para sabermos como é que a imagem da melodia está chegando para você, como é que o som da melodia está chegando para você, participando também, complementando este debate, perguntando, questionando. A sua opinião é importante. E agora nós vamos falar com Deus, para que Deus nos abençoe, que seja um debate profícuo. E para tanto eu quero pedir então ao pastor José Barbosa que, por favor, pastor, ore, pedindo a Deus que nos ajude neste debate. Senhor, em cuja presença nós estamos, Sim, Senhor. meu Deus. Porque é a Tua presença que nos faz mais do que vencedores. A Tua presença tira todo o mal-estar. A Tua presença é o maior remédio contra as depressões da vida, Sim, meu as Deus. ansiedades da vida. Porque na presença de Deus, até a tristeza salta de alegria. Te louvamos pela vida do Amâncio, pela vida do pastor Zé Carlos e pelo nosso auxiliar Jonatas. E que a bênção chegue em cada lar. Ó Deus, e repreendendo toda a fúria da carne que a mágoa traz e toda a interferência do inimigo, aproveitando esse tipo de mágoa para virar uma raiz de amargura. Repreendemos aonde estiver em cada lar que a nossa rádio está adentrando, que muitas pessoas possam ser libertas pelo poder da palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém. 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 Que bom começar assim, não é? Jesus afirmou: sem mim nada podeis fazer. Amém. E agora os nossos ramais já estão aqui à sua disposição também. Você pode interagir conosco, inclusive pelo site www.melodiaconquista.com.br. Você pode deixar o seu comentário. Aproveite e deixe o seu like para fortalecer o canal da Melodia.
nós estamos construindo aí uma rede de amigos e você pode fazer parte dessa história. Lembre-se, Rádio Melodia, mais que uma rádio, uma família. Somos uma só família, somos Melodia. Muito bem, e eu começo aqui com o pastor José Carlos perguntando para ele, afinal de contas, pastor, como podemos saber se estamos cultivando alguma raiz de amargura no nosso coração? É possível saber? E como saberemos então? Muito bem. Eu acho que às vezes nós mesmos não percebemos, mas outras pessoas que às vezes estão no nosso lado, pessoas que nós conversamos, ela percebe por causa das nossas pronúncias, né? E de a gente contar fatos antigos que estamos guardando dentro do coração. Então é bem possível que nós nem percebamos, mas as outras pessoas vão perceber isso aí. Eu gostaria, antes de falar mais alguma coisa, citar Provérbios 10, 12, né? Provérbios diz assim: o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Então, o escritor que escreveu o livro de Provérbios, ele foi muito feliz em fazer essa colocação e falar que no lugar do ódio tem que ser plantado o amor, porque o amor ele cobre todas, não é algumas, né? Todas as transgressões, segundo o que é comentado aqui. Amém? Muito bem, pastor José Barbosa, o escritor aos Hebreus afirma o seguinte, que não haja em vós nenhuma raiz de amargura que brotando vos perturbe e contamine você e o outro. E aí, dá para saber se estamos cultivando alguma raiz de amargura? Com certeza dá para saber. A primeira coisa, a ofensa de pessoas que caminham, família, no trabalho, ela vai chegar. Ela chega. Como você recebe ou absorve, que vai dizer se você está doente ou não. Que você vai perceber. Por exemplo, eu já tive problema com pessoas que quando ela chegava, eu não saía por educação. Talvez alguém me convidou por educação, por amizade, e não quer dizer que os meus amigos tem que ser todo amigo daquela pessoa. E possa ter que ele tenha amigo que não seja meu amigo. Mas ele chega, aí eu tenho que trabalhar a minha cabeça para não ser empecilho para a festa ou para o evento e poder suportar, eu já não digo nem amor, suportar por causa do amigo. Aí se isso acontecer mais de uma vez, aí eu tenho que entender que eu estou com um problema sério. Eu tenho que entender que eu estou com um problema muito sério, que é a mágoa no meu coração. Essa mágoa não trabalhada, aí, porque a mágoa é um sintoma da carne. A mágoa é um sintoma da carne. Ela não trabalhada, ela pode ser aprimorada por Satanás. Que Satanás, ele aprofunda na vida do ser humano e usa até a palavra. Pecado gera pecado. Abismo chama abismo. Então, o que acontece? Quando ele entra, aquela mágoa começa a aprofundar dentro da pessoa, no interior da pessoa, da mente da pessoa, do coração da pessoa, nos nervos da pessoa, em tudo, nos sentimentos da pessoa, e vira raiz de amargura. Mágoa ou raiz de amargura, a gente tem que ter atitude séria. A partir de hoje, eu tenho que resolver a minha vida. Eu não posso ter esse sentimento às pessoas que me envolvem, sejam crente ou não crente. Para dois crentes ainda é pior ainda. Para o não crente, você fica escravo do não crente, sendo um homem que não consegue
tirar a mágoa. Para dois crentes, os dois vão de mão dada, caminhando para um lugar mais de dificuldade. E pode até chegar ao inferno. Por enquanto, só isso. Parece que o pastor José Barbosa aponta para a gravidade, né, da amargura. O dicionário da língua portuguesa define a amargura como dor moral, aflição, angústia ou desgosto. E Tem outra fonte que diz que é a qualidade daquilo que é amargo. E existem pessoas amargas, não é? E está conosco o pastor Silvio. Muito bom dia, pastor. Bom dia, pastor Davi. Um prazer recebê-lo para discutir esse tema tão importante. E eu vou com a mesma pergunta que fiz para os colegas de mesa que estão aqui discutindo esse tema. É possível, afinal de contas, pastor Silvio, descobrir se estamos de fato cultivando uma raiz de amargura em nós? Bom dia outra vez, pastor Davi, pastor José Carlos, José Barbosa, o debate aqui com os pastores e José. Tem José aqui que não falta. tem mais José do que gente aqui. Tem mais José do que gente. Bom dia a você que nos acompanha também pelo Facebook, né? E aí pela Rádio Melodia. Deus abençoe a todos. É possível sim, pastor Davi, é possível. Olha, nós podemos sugerir que a mágoa, essa raiz de amargura, seja uma mágoa contra alguém. E a gente não precisa ir muito longe, né? Quando a gente avalia esse termo no âmbito cristão, evangélico ou não evangélico, está presente em todas as esferas. Em todas as esferas, né? Porque ser ofendido é algo muito comum e constante, contínuo na nossa vida, né? A amargura é o resultado de não perdoar alguém. Aí sim, né? Porque ofendido nós somos. Mas nós perdoamos? Se não perdoamos, então essa ofensa que foi praticada contra nós, ela desce no coração. Talvez seja isso que a carta aos Hebreus está falando, né? Para que nós não venhamos a separar da graça de Deus e que nem haja em nós essa raiz de amargura. Quando fala em raiz, a gente, principalmente, o pastor Zé Carlos trabalha com a terra, sabe disso, né? Que é uma coisa do dia a dia dele, né? Que a raiz vai aprofundando dentro da terra e vai descendo, né? Acho que ela vai buscando água, né? Para poder alimentar aquela planta. Então imagine a amargura, né? O ódio, a ira, que começa a se alojar ali, descendo para o coração, para crescer, né? Se fortalecer, e ficará difícil para sair daquela vida, né? Porque aí a carta aos Hebreus, né? O autor da carta aos Hebreus fala que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. É tão sério isso que ele não fica somente no âmbito da pessoa, mas isso começa a passar para outras pessoas. É possível você começar a ter ódio, ter raiva, antipatia com outra pessoa que você não conhece, simplesmente porque uma pessoa que já tem alguma mágoa para com aquela pessoa já começa a lhe contaminar. Já começa a falar. Então, não é difícil, pastor Davi, queridos, né, e ouvintes, e os que acompanham pelo Facebook, não é difícil. Porque, como o pastor José Barbosa falou, né, se alguém aparece, que é uma pessoa indesejável, alguém que me ofendeu, eu vou logo procurar sair daquele lugar, vou desviar, né? Entrou por uma porta, eu vou sair pela outra, não é sempre essa a ideia da pessoa que está ofendida, magoada, machucada. E, de um modo geral, as pessoas não querem perder o seu último pé de apoio e quer manter ainda aquela falta, aquela falha, né? Aquela agressão que sofreu daquela pessoa, para continuar falando, você me fez isso, você me fez aquilo. E pelo orgulho, né, não quer abrir mão disso e continua cultivando esse sentimento de tristeza para com aquela pessoa, de ódio, de raiva, enfim, tudo que pode realmente comprometer uma vida saudável. Então,
no dia a dia, é impossível ocultar esse sentimento, pastor Davi. É impossível e é notável, é notório nas relações interpessoais. Muito bem. Eu precisava ouvir a opinião de cada um. Parece que apenas o pastor José Carlos disse que nem sempre. E parece que temos um precedente aqui, porque um ouvinte comum relata o seguinte, abre aspas, o que é raiz de amargura? Como saber se posso estar cultivando essa raiz na minha vida? Pergunto porque reconheço com muita dor que o ódio tem sido minha companhia constante. É quase inevitável não odiar diante de tantas injustiças que tenho vivido. Fecha aspas. Parece que aqui nós já migramos na ouvinte da amargura para o ódio. E ainda assim, ela começa dizendo que não sabe se ela está nutrindo amargura no coração. Mas e quando essa amargura já evoluiu para o ódio, diante de injustiças, que é o que não falta ultimamente? Pastor Zé Carlos, o que fazer? Aponte para os nossos ouvintes aí uma saída, né? Caminhos que a pessoa pode trilhar para superar essa demanda. Muito bem. Segundo a Bíblia, a raiz da amargura é uma atitude ressentida e não perdoadora, que pode contaminar a vida de outras pessoas e evolui realmente para o ódio. A vida de uma pessoa amarga é resultado de ela não ter perdoado alguém que ofendeu, ou de reagir de forma inadequada a uma ofensa. A Bíblia adverte que a amargura pode perturbar a vida e contaminar a vida espiritual de muitas pessoas. A pessoa amarga pode ser ressentida, cínica, dura, fria, implacável e desagradável. Ainda a Bíblia fala que a amargura é um pecado contra Deus. Por isso que o irmão estava falando que se for com outro irmão, isso pode resultar de ambos ir para o inferno se ambos não se perdoar, né? Então, o ódio, que é a evolução da amargura, se ele criar dentro do coração uma placa intransponível, então o que acontece? Ela vai destruindo a pessoa por dentro, porque é considerada uma emoção destrutiva, odiunda diante de Deus. Então a Bíblia diz que o ódio é um veneno que corrói a mente e o coração, que quem odeia está andando na escuridão. O ódio, conforme Efésios 4, 26, diz que se deve abandonar ele. Todo ódio. Abandonar todo ódio, toda amargura e toda raiva e perdoar uns aos outros. Sem o perdão, irmão, essa crosta que já está enraizada através da raiz da amargura, da amargura que ressuscitou o ódio, né? Isso, sem o perdão, é inquebrável. E a pessoa pode ir para a sepultura. E além disso, antes de ir para a sepultura, com aquele ódio todo, pode desencadear uma série de doenças psicomáticas. O câncer, geralmente, ele sobressai através da raiz da amargura que está no coração. Nós, todos os seres humanos, têm a célula cancerígena e ela evolui a partir disso. E você guardar ressentimento, rancor, raiz de amargura lá dentro do seu coração, e aquilo fica aprisionado e depois ele sai enraizado através de um câncer que muitas vezes é incurável e destrutivo. Muito bem, eu vou voltar novamente com a mesma pergunta daqui a pouco, depois do intervalo, porque enquanto estamos aqui, muito provavelmente existem ouvintes que querem saber o que fazer, como eu faço para superar a amargura ou ódio, que no caso da ouvinte comum aqui, ela disse que já é uma presença constante. Meu Deus. O ódio virou uma companhia para ela. Então, como fazer para superar esse estado de ódio e conseguir abandonar, conforme o pastor apontou aqui, abandonar, sim, mas como fazer para abandonar, como fazer para perdoar, como acreditar no amor? Daqui a pouco, depois do intervalo, porque agora são 11 horas e 30 minutos em Vitória da Conquista, Bahia.
Nós vamos para o intervalo. Vem aí O Povo Merece Respeito com Ebenezer Fagundes. Daqui a pouco eu volto na sequência dessa rodada de perguntas com os nossos debatedores. É só um instante, eu já estou de volta. Estamos apresentando Debate Melodia. Bota água no feijão que chegou mais um. Ixi, chegou mais um. Mais um? Chegou mais um. Pelo amor de Deus. Chegou mais um. Não, chegou mais um. No verão, a população no litoral triplica. Aí, haja água para todo mundo. Evite desperdícios. Use só o que você precisa. Assim, todo mundo pode aproveitar melhor o verão. Natal do Coração Mix Mateus. Economize e celebre com amor. Você ainda ouve rádio de forma antiga, com chiados e interferências? Melodia. É hora de instalar o aplicativo da Melodia. A rádio com a melhor programação e sem interrupções, onde você estiver. Com o app da Melodia, você ouve sua programação preferida com excelente qualidade, de forma simples e sem travamentos. Para baixar é simples. Vá à sua loja de aplicativos e digite Melodia Conquista. Tenha sempre a Melodia no seu bolso a qualquer hora e em qualquer lugar. Melodia Conquista, a rádio que conquistou gerações. Brasil Atacarejo, todo dia é de fazer economia, mas hoje as ofertas são especiais pra você. Músculo bovino quilo 23,90, peito bovino quilo 24,90, refrigerante Guaraná Antártica 2 litros 6,95. Ofertas válidas até 15 de dezembro. Brasil Atacarejo, esse é mais barato, esse é nosso. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. A Cortina & Cia tem tudo para vestir a sua casa. Cortinas prontas e sob medida, tapetes, persianas, colchões, além de uma variedade de roupa de cama, mesa e banho. Tudo isso com o melhor preço e atendimento da cidade. Na hora de decorar a sua casa, escolha a loja mais completa do interior baiano. Estamos esperando por você. Venha nos visitar. Praça da Bandeira 10, Centro, Vitória da Conquista. Acesse o Instagram da Cortina & Cia, @Cortina & Cia VDC. Você sabia que no ano passado aconteceram mais de 1.300 acidentes de moto com vítimas aqui em Conquista? E que nos primeiros 10 meses deste ano já foram registrados a mesma quantidade de acidentes do ano passado? Faça seu corre com calma. Seu próximo destino pode esperar. Porque quem importa de verdade está em casa te esperando. Dirija com segurança. As festas de final de ano com você são muito mais felizes. Uma campanha da Prefeitura de Vitória da Conquista. Governo para pessoas. Muito bem, estamos de volta. Este é o seu Debate Melodia em mais uma edição. São pontualmente 11 horas e 34 minutos em Vitória da Conquista, Bahia. Eu estou aqui com a Rosilda, lá do grupo de pesquisas Nuance da UESB. Ela está ligada na programação da Melodia. Vai um abraço aí para essa gente linda do grupo de pesquisas da UESB, Nuance, grupo que eu faço parte. E eu quero abraçar a todas nesta manhã, todos os colegas, companheiras de trabalho. E aí vai um abraço especial para a doutora Nereida e para a professora Sandra, que são coordenadoras, né, do Nuance. E um abraço especial para a Rosilda.
minha colega de faculdade. Bom, eu parei naquela questão que não quer calar, pergunta que não quer calar. Como faço para me livrar dessa condição de amargura ou ódio? Porque a ouvinte comum diz que o ódio já é uma companhia para ela. E que companhia desagradável, né? Imagine uma pessoa que o ódio já faz parte da sua vida. E aí, pastor José Barbosa, como fazer para se livrar desse sentimento tão nocivo à saúde mental e à saúde física? Olha, nós sabemos que ser cristão é um trabalho de discipulador e discipulado, né? A pergunta seria nua e crua: ter a mente de Cristo. Não existe um ser humano que foi tão magoado que teria motivo a ter milhões de ressentimentos até hoje. Ele deu realmente o antídoto para a mudança de quem tem mágoa, né? E o pastor Zé Cali entrou numa batida. Eu quero continuar na sua batida de aconselhamento. Se eu não entendi direito, foi isso que o nosso controlador aqui do debate, né? O homem que está aí à frente. Primeira coisa é realmente perdoar. Perdoar por quê? É uma escolha. Perdoar é uma escolha. Uma atitude. Em Colossenses 3, versículo 13, diz assim: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiveram um contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Porque o perdão é cura para ressentimento. O perdão é a melhor cura para ressentimento. O nosso condutor do debate aí é psicólogo, sabe o que eu estou falando. Que o perdão é uma das melhores, um dos melhores tratamentos, talvez o melhor tratamento para a cura de ressentimento. E como pastor, quando eu fiz psicologia pastoral, nos leva para isso, né? Perdoar significa você largar aquele conceito de vingança. Alguém magoou, na lei era dente por dente, olho por olho. Na nossa linguagem é bateu, levou, né? Então, que você assume o pensamento de perdoar, você tira esse ressentimento, você larga esse sentimento. Segundo, a mulher está dodói aqui, ó, essa pessoa, talvez, mulher ou homem, está dodói, cheio de mimimi, e a gente fica mesmo. A gente fica dodói, eu já fiquei dodói, já fiquei com mimimi. Entregar a dor para Deus. Lançar isso sobre. É uma coisa que você não consegue fazer sozinho. Tem que ter a ajuda do Espírito Santo. E Jesus disse assim: vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, que eu lhe darei descanso, tranquilidade. Então, um dos grandes problemas do perdão, de largar esse sentimento ruim, é lembrar da outra pessoa que fez as coisas erradas. Fez as coisas erradas e está vivendo bem. Será? Mas pode estar também aquela pessoa que fez aquela mágoa, nem tem ideia da mágoa, e já até se consertou com Deus, e você não sabe. E você continua com a mágoa. A pessoa já está bem com Deus e continua com a mágoa. Então, o que acontece? Acontece que nós temos que entender o amor de Deus nessa área. Como entender o amor de Deus? Romanos 5,8 diz: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando eram ainda pecadores. Nós temos que lembrar que nós estamos com mágoa e a gente também tivemos que ser perdoado pelo Senhor, e Ele nos perdoa quando a gente éramos pecadores ainda.
Então, se outro, não guarda rancor e nem ódio no coração. Levítico, vamos para a lei, diz que a lei não é boa, olha a lei, o que é que a lei fala aqui, Levítico 19, 17, 18. Não guarde ódio no coração contra o seu próximo, mas repreenda-o e não incorra em pecado por causa dele. Não procure vingança e nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo como a você mesmo. Eu sou o Senhor. Então é por aí, a batida é essa. Acalmar a ira antes do final do dia. Você passa o dia todo com raiva da pessoa e vai dormir com aquilo ali. Como é que você vai acordar? Com o mesmo sentimento do que você passou o dia dormir, todo. Né? E a Bíblia diz, quando você ficar irado, não peque. Apazigua a sua ira antes que o sol se ponha. Uma vez, quando eu casei, eu prometi à minha mulher a gente não dormir brigado. Isso é importante. Não dormir brigado. Aí quando nós fomos dormir e tal, aí eu lembrei, porque a gente passou o dia todo com bicão. Né? Aí quando tá falando 10 para meia-noite, nem ela cedia, nem eu cedia. Aí a gente já estava deitado, a cama grande, um caindo na beirada, outro caindo na outra beirada, o diabo no meio fazendo assim, afastando a gente. Assim. Aí eu pensei, poxa, como é que eu faço? Porque a gente conhece, a gente é ruim. Aí eu dei um abraço, né? Vamos botar o diabo para baixo. Aí eu botei culpa em Satanás e tal, e comecei a pedir perdão, e passamos uma meia hora conversando, que a Bíblia diz em Efésios, livre de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas, da calúnia, de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos, tenha compaixão um dos outros, perdoando como Deus os perdoou. Efésios 4. Muito Para bem. Concluir o meu raciocínio, a mais importante, não dê lugar ao diabo. Muito bem. Amém? Vamos com o pastor Silvio agora, sabendo dele também, se ele tem mais algum outro caminho que ele apontaria, além dos que já foi elencados aí pelo pastor José Barbosa, para superar o ódio, a amargura. Mais alguma outra recomendação, pastor Silvio? Eu penso que precisamos trilhar esse caminho mesmo, né, do perdão. E a verdade é que isso pode ser também, antes mesmo de surgir, ser, podemos dizer assim, impedido de brotar, né? No sinal do pastor Zé Carlos aqui, cortado, né? Cortado. E o homem do campo sabe disso, né? Corta e aí não vem o alimento lá de baixo, né? Da terra, quando desce para o coração. Então, precisamos ser rápidos. O texto dito pelo pastor José Barbosa sobre a ira, né? Irar e não pecar, a gente aprende uma coisa importante ali. Paulo está dizendo que a gente pode irar. Fala como a ira como um sentimento. Inclusive a Bíblia me parece que diz que a ira de Deus dura só um momento. Então, se dura um momento, ele tem ira. Deus tem um momento de ira. Jesus ficou irado quando entrou no templo, derrubando as bancas de comércio, né, expulsando os, né, aquilo foi ira, né, a gente pode irar. Então o texto bíblico não afirma que a gente podemos, mas há uma ponderação ali, mas não pequeis. Então a gente precisa entender que há um nível, né, uma quantidade, se assim podemos dizer, nesse sentimento que nós podemos tê-lo. A Convenção Batista Brasileira, ela afirma que o gerador das raízes de amargura, né, e não o magoado, né, nem o ofendido, mas o gerador das raízes de amargura, ele prestará conta de seus atos a Deus no dia do juízo. Porque quando a mágoa acontece, quando a ofensa acontece, isso pode resultar numa raiz de amargura, porque isso ainda não é uma raiz de amargura. Às vezes eu me pego perguntando a mim mesmo, pastor Davi, pastores aqui, queridos ouvintes, sobre o que aconteceu com Eliseu. Quando ele foi chamado de calvo, ô careca, ô calvo.
Será que ele agiu corretamente quando ele amaldiçoou aquele jovem? Diz o texto bíblico que duas ursas, se não me trai a memória, saiu lá da mata e atacou aquele jovem e matou 42 jovens daqueles. O que há de realmente correto nessa atitude? A zombaria é algo que magoa Deus também. Magoa também, né? Mas nós devemos pagar o mal com o mal, nós devemos... Mas eu acredito aí, não intervindo, mas já intervindo, que ali já foi uma providência de Deus, porque ele não mandou as ursas, né? Ele amaldiçoou e as ursas saíram, quer dizer, sob o comando de Deus. Que eu acredito que a zombaria foi mais do que forte para ele amaldiçoar. Algo muito grave aqueles moços estavam fazendo contra Eliseu e Deus permitiu que as ursas devorassem. Aí isso que eu me pergunto, né? Que ofensa foi essa, né? Ele ficou magoado, ficou ofendido. O Cã, ele saiu falando do pai. O pai, quando soube, através dos outros filhos, ele não ficou bem, não. Ele ficou muito ofendido, ele ficou irado, ele ficou magoado. Até onde é uma raiz de amargura? Então nós podemos evitar. Nós podemos trabalhar isso no nosso íntimo para não gerar raiz de amargura. E outro ponto, concluindo aqui, pastor Davi, no tocante ao exemplo dado, o exemplo pessoal do pastor José Barbosa, o exemplo conjugal. Porque nenhuma relação é tão estreita, tão próxima, tão profunda como o casamento. Porque, como a própria Bíblia diz, se tornarão uma só carne, a relação amigo com amigo, primo com primo, tio e sobrinho, mãe e filho, não se compara a essa relação. E nós vemos, né, quanta raiz de amargura entre aqueles que estão vivendo um casamento. Então, se podemos evitar, que façamos isso, né? E não deixe o sol se pôr sobre a ira, ou seja, resolver logo o problema, perdoar e se livrar desse sentimento de mágoa, né, de ofensa que está no nosso coração. Muito bem. Agora, nós temos uma pergunta que talvez seja motivo para um novo debate, né? É que como perdoar e superar essa dor? Porque alguém já disse que perdoar não é esquecer, mas é lembrar sem dor. Mas como superar essa dor, pastor José Carlos? É possível? Olha, irmão, eu anotei um negócio para não esquecer. É quase impossível. Em se tratando de uma pessoa que não tem a paz de Jesus, que é um ouvinte comum, não tem a paz no coração, porque ele falou assim, essa paz o mundo não pode dar, só eu posso. Então tem que ter a paz de Cristo no coração. Então é por isso que é quase impossível. As lutas, as adversidades e as injustiças que sofremos no dia a dia vai formando um caráter defensivo na gente. Nós nos tornamos defensivos. Que nem o pastor estava falando, tomou, levou, né? Então, o Espírito Santo, quando nós temos o Espírito Santo na vida, ele começa a desarmar. Porque nós ficamos armados contra as ofensas e já queremos também, logo em seguida, bater também. Então, quando nós temos o Espírito Santo, ele começa a desarmar o seu servo. Se nós somos servos do Espírito Santo, servos de Deus, então ele começa a desarmar a fim de que hajamos através do fruto dele em nós. Uma das formas de se desarmar seria pensar que você também não é perfeito e por isso precisa perdoar o outro? Por isso mesmo, porque nós somos cheios de imperfeição. O Espírito Santo é perfeito. Ele dentro de nós, ele vai agir nas nossas imperfeições, colocando em ativa, ou seja, desenvolvendo em nós o fruto do Espírito, que é o amor, o perdão, a longanimidade, né? A longanimidade, que é uma das partes do gomos do Espírito, ele vai fazer com que você se ire com mais temperança, que é outro gomo do fruto do Espírito, a fim de que hajamos através dele. O amor, que é o amor de Deus, o ágape, é amar com o amor de Deus. Romanos 5:5 diz assim, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações. Então, por meio do Espírito Santo, que ele nos concedeu, quando nós chegamos a esse entendimento e sentimento,
aí saberemos agir diante desse grande desafio que é guardar o ódio. Muito bem. Através do Espírito Santo. Ou se livrar do ódio, né? Se livrar do ódio. Pastor José Carlos, nós temos uma parábola do credor incompassível, proferida por Cristo. Parece que uma dívida bem menor não foi perdoada, ao passo que uma dívida maior lhe teria sido perdoada. E aí, isso ainda acontece hoje? Acontece. A dívida para Deus ela é a mesma coisa. É a mesma coisa. Pecado para Deus é a mesma coisa. É claro que tem pecado mais agravantes. Mais agravante. Esse comentário que o pastor Amâncio falou, nos deu, que os dois eram devedores. Os dois eram devedores. Lá no Creame, numa quarta-feira, eu estava terminando, não era no Creame velho ainda, uma palestra e um cidadão chegou um pouquinho mais cedo, sentou lá e tal. Quando terminou a palestra, para eu vir me internar, não vou internar mais não. Porque eu tinha falado de dívida paga. Aí eu falei, não, eu não tenho como ser perdoado, que eu não tenho perdão. Eu vou embora, eu não tenho perdão. Aí tentando conversar com ele e tal, mas você tem perdão? Não tenho. Eu matei 45 pessoas. Jesus. Matei 45 pessoas e 13 eu matei limpeza, fiz bem para a sociedade, outro eu matei com facção, outro eu matei por matar. Já estava viciado em matar. Então não tem mais jeito não. Eu falei, você acredita na Bíblia? Eu acredito na Bíblia, eu acredito. Mas não acredito na minha salvação, no meu perdão. Mente cauterizada pelo pecado. Então o que acontece? Eu contei a história dos dois que deviam. Aí eu coloquei num nosso. Um devia R$100 e implorou, não me prenda, não leva meu filho e tal. E outro devia R$100 milhões. Aí tal. O credor perdoou ambos. Quem foi mais amado? Ele disse, quem devia R$100 milhões. Falei, esse é o cara, é você. Mas só que não foi. Parece que a palavra foi dura e fria, mas tinha, na minha palavra, eu creio e defendo isso, havia a unção do Espírito. Aquele que convence o homem do pecado. A unção do Espírito. Quando eu falei, quem devia 100 milhões foi mais amado, foi. Então, esse é você. Aí ele começou a chorar e ficou lá até o tratamento terminar. Que bom, rapaz, que bom, né? 11 horas e 53 minutos, eu vou com o pastor Silvio para finalizar esse debate, perguntando a ele... Só um minutinho, agradecer, mandou bem aí, viu, garoto? Muito obrigado, a autoestima agora foi lá pro teto, com essa observação. Pastor Silvio, a quem mais pecou é este mais amou, mas às vezes as coisas invertem, a quem mais pecou é esse mais odiou. É certo ou errado fazer isso? Pois eu nem parei para pensar nisso na minha vida. Aqui não dá tempo para pensar, é assim mesmo, é como o pastor Google, a resposta tem que sair na hora. E o pastor Davi Amâncio tirou da manga. Eu sempre guardo alguma coisa para a hora de emergência. Veja bem, a gente nunca espera, né? Ser ofendido, ser magoado. E imagine uma pessoa que é muito ofendida, né? Muito magoada. Então esse sentimento ele cresce muito, ele aumenta muito, né? E como nós sabemos, isso atrapalha a vida da pessoa, perturba a vida da pessoa, né? Acaba destruindo a vida da pessoa. Às vezes a gente vê os acontecimentos nos telejornais e o repórter está entrevistando e a pessoa diz assim, ele destruiu minha vida. Levou alguém que amarra muito, fez uma coisa muito terrível no contexto ali familiar, o pessoal, do ponto de vista emocional, o material, financeiro, e acaba acarretando muito essa dor, esse sentimento, né? É claro que a gente tem uma tarefa, né? Uma tarefa difícil, que é perdoar. Se
se o orgulho sobressair, se torna difícil. Se torna difícil perdoar. Mas se não, a gente abre mão desse último pé de apoio e pronto, né? Eu não lembro mais de você, não conheço esse pecado que você cometeu contra mim, já está esquecido, apagado, no sentido assim que eu não quero levar mágoa nem nada. Amém. E pronto, né? Mas quem vive isso, quem experimenta isso, né? E passa uma vida sofrendo, anos e mais anos sofrendo, né? Aquele outro que pecou, né? Que fez toda aquela maldade, agora fica difícil de acreditar, né? Que pode ser perdoado. Tem pessoas assim. Eu, certa vez, em um aconselhamento, a pessoa disse: pastor, matei, né? Ele tinha tirado a vida do meu pai, eu fui ter com ele lá onde ele estava, em outro estado, e investiguei onde ele estava, armei a tocaia, preguei ele, amarrei, levei para um lugar ermo, cortei ele e fiz ele saber por que eu estava fazendo aquilo, dividi ele em pedaços. Eu não tenho, pastor, eu não tenho como ser salvo. Então sempre quem peca e quem faz atrocidades, mal à sociedade, ao próximo, e em proporções gigantescas como essa, sempre vai ter esse sentimento, mas nós não podemos esquecer, né? Que Deus é um Deus que perdoa, e ele restaura e cura qualquer pecador, do menor ao maior, no âmbito humano, porque os anjos não têm mais direito a perdão, os anjos maus. Muito bem, então finalizamos com a conclusão de que é possível superar a amargura, o ódio, e o caminho é sempre o perdão, e é por isso que nós evocamos aqui um trecho do Pai Nosso: perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E assim, nós estamos chegando aos instantes finais de mais um Debate Melodia, agradecendo ao pastor José Carlos pela sua brilhante participação, pastor José Barbosa também pela sua competência, pastor Silvio com a sua maestria, que lhe é peculiar, discorrendo sobre esse tema. Nosso muito obrigado também ao nosso técnico aqui. E vem aí Rádio Chofer com Kaique Santos e o Debate Melodia, se Deus permitir. Obrigado a você que ficou conosco até agora. Amém. Pelo prazer da sua companhia. E quanto ao Debate Melodia, estaremos de volta amanhã para mais um Debate Melodia. Debate Melodia. Ligado na Melodia.